No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro recebe alta de hospital em São Paulo após 4 dias de internação por conta de obstrução intestinal. Se defende de suspeitas de irregularidades na compra de vacinas e diz que só Deus o tira da presidência. Ampliação do fundo eleitoral em quase 3 vezes pelo Congresso para 2022 promove revolta na sociedade e evidencia mais uma vez que a única preocupação dos parlamentares é em renovar seus mandatos. Bolsonaro sanciona a PL 3877, apelidada de Bolsa Banqueiro, que cria depósito voluntário e remunera a sobra de caixa dos bancos. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 19 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Aquela proposta de estabelecer a impressão do voto para as próximas eleições continua viva no Congresso, após uma articulação da base bolsonarista. Sobre esse tema, eu gostaria de fazer a leitura da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, que mostra as reais intenções do ex-capitão ao manter o tema em pauta. O título do texto é Aperitivo do Golpe. O bolsonarismo serviu um aperitivo do plano para tumultuar a eleição de 2022. A tropa do governo tentou mudar a Constituição e torrar 2 bilhões de reais para ressuscitar o voto impresso. Ao constatar que seria derrotada, rasgou o regimento da Câmara e melou a votação. A emenda do voto impresso é examinada por uma comissão especial. O presidente e o relator da proposta são bolsonaristas de carteirinha. Os dois se elegeram com o apoio de movimentos de ultradireita do Paraná. São investigados por ataques à democracia e disseminação de fake news. Até meados de junho, o governo controlava 23 das 34 cadeiras da comissão. O cenário começou a mudar quando Jair Bolsonaro radicalizou as ameaças de golpe e a cúpula das Forças Armadas atacou a CPI da Covid. Assustados com a escalada autoritária, dirigentes de 11 partidos montaram um cordão sanitário em defesa do sistema eleitoral. O movimento acabou com o domínio bolsonarista na comissão. A emenda do voto impresso seria derrotada na sexta, mas os governistas viraram a mesa. O presidente da comissão, Paulo Eduardo Martins, inventou um novo prazo para o relator alterar a proposta. A oposição protestou, mas ele desligou os microfones do plenário e declarou que a sessão estava encerrada. A transmissão da TV Câmara terminou com um grito de picareta. A manobra também foi chamada de banditismo e molecagem. Antes do fim abrupto, o sinal da sessão foi interrompido ao menos 3 vezes. Martins culpou uma invasão de hackers, mas não convenceu ninguém. Com o adiamento, a votação ficou para agosto. O governo tentará usar o tempo extra para pressionar deputados e estimular novas manifestações golpistas. A cruzada contra o sistema eleitoral não deve se esgotar com a provável rejeição da emenda. Bolsonaro continuará a repetir que só perde se as urnas forem fraudadas.
O capitão sabe que não precisa de maioria para promover uma baderna em 2022. Basta contar com uma minoria radicalizada e armada, se possível, com a cumplicidade de generais. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, bom dia. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Faixa Livre e vamos iniciar essa entrevista. Frei Beto, muito obrigado por o senhor estar novamente aqui conosco no programa. Frei Beto, eu queria começar tratando da situação que há nesse momento em Cuba, essa ilha que há décadas sofre com um embargo econômico criminoso estabelecido pelos Estados Unidos e enfrentou algumas manifestações no último domingo contra a situação difícil provocada pela pandemia. Há muitos anos o senhor faz um trabalho permanente em Cuba. Atualmente, pela FAO, órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o senhor assessora o governo cubano na implementação do Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional. Eu queria que o senhor comentasse, com o conhecimento de causa que tem, como anda a situação em Cuba atualmente, Frei Beto. Há todo esse caos que a mídia dominante noticia. Eu creio que Cuba está vivendo, mais uma vez, um momento difícil, porque são 3 fatores que se reúnem para dificultar a vida do povo cubano. Primeiro, o bloqueio criminoso imposto pela Casa Branca, que já dura mais de 60 anos, e é preciso considerar que o governo Trump, ele arrochou esse bloqueio, impondo a Cuba mais 243 novas medidas, dificultando muito as importações de Cuba, e é preciso dizer que Cuba importa mais de 60% dos bens essenciais de que necessita, principalmente alimentos. Houve também a unificação das 2 moedas cubanas, o CUC e o peso. O CUC era usado para turista, o peso para a população local, e agora elas estão unificadas. E a pandemia, que é o terceiro fator, que embora em Cuba a incidência seja pequena, comparada com outros países, mas de qualquer maneira
afetou muito o sistema produtivo, a economia, e tudo isso leva a criar uma certa insatisfação em determinados setores da população, e é normal que as pessoas reajam, mas como já se podia esperar, os Estados Unidos, desde 1959, tenta sabotar a Revolução Cubana e aproveita dessas manifestações para infiltrar os seus agentes pagos desde Miami, porque, sobretudo, eles temem que o Biden venha a adotar a política de Obama, que flexibilizou o bloqueio, restabeleceu as relações diplomáticas com Cuba, e isso significaria, no olhar dos republicanos e desses contra-revolucionários, uma legitimação da Revolução Cubana. E, portanto, eles fazem tudo para desestabilizar essa revolução. Embora a gente saiba que é um esforço em vão, na medida em que todas as vezes que tentaram desestabilizar a revolução foram derrotados. O povo cubano majoritariamente apoia a revolução e não quer que o futuro de Cuba seja o presente da Guatemala, do Panamá, de Honduras ou mesmo do Brasil, porque nenhum de nós jamais viu cenas, fotos, filmes, vídeos de misérias de Cuba, pessoas vivendo debaixo de viadutos, mendigos espalhados pelas calçadas. Ou seja, Cuba é um país pobre, mas um país decente, em que toda a população tem assegurada pela Revolução os 3 direitos humanos fundamentais: pela ordem, alimentação, saúde e educação. E quais são os principais problemas enfrentados atualmente pela ilha, Frei Beto? Como a pandemia ampliou as dificuldades provocadas pelo embargo econômico dos Estados Unidos? Bem, as principais dificuldades enfrentadas por Cuba é justamente devido ao bloqueio, a questão do comércio exterior, na medida em que muitos países e empresas que negociam com Cuba são proibidos de negociar com os Estados Unidos, que é o maior mercado mundial de produtos, tanto do lado da importação quanto do lado da exportação. Por exemplo, durante a pandemia, em negócios, Cuba perdeu 5 bilhões de dólares, e ao longo desses mais de 60 anos de bloqueio, o cálculo é que Cuba perdeu 144 bilhões de dólares. Então, para uma ilha que tem poucos recursos, que não produz petróleo, que precisa importar petróleo para manter a sua energia, na medida em que Cuba não possui rios, não possui usinas hidrelétricas, funcionam termoelétricas. Então tudo isso afeta muito a economia cubana, e é normal que a dificuldade de energia afete determinados setores da população, mas nada que impeça Cuba de seguir sendo um exemplo para todas as nações do mundo, na medida em que é o único país que produziu 2 vacinas reconhecidas pelo OMS no combate à pandemia, a Soberana 2 e a Abdala, e, ao mesmo tempo, um país que é muito solidário com os países mais pobres, enviando professores e médicos, como fez aqui, enviando 11 mil médicos para o Brasil. E qual é o país do mundo que tem essa atitude solidária como Cuba? Que eu saiba, nenhum. Então é um exemplo de internacionalismo que nós devemos respeitar e reconhecer. O senhor vê alguma possibilidade de haver uma coalizão internacional cobrando os Estados Unidos para que ponham fim nesse criminoso embargo econômico iniciado nos anos 1960?
Por que até agora nada foi feito neste sentido, Frei Beto? A China, a União Europeia, a própria ONU não poderiam liderar esse tipo de movimento? Falta vontade política de partir para o embate com essa superpotência? Bem, quanto à coalizão internacional em relação a Cuba, é preciso dizer que, reiteradas vezes, a Assembleia Geral da ONU colocou o bloqueio a Cuba em votação e, majoritariamente, os países votaram contra o bloqueio. Inclusive, este ano, 193 países votaram contra o bloqueio, com exceção dos Estados Unidos e de Israel. E o Brasil, que o ano passado também havia votado contra, esse ano votou pela abstenção. O Brasil e mais 2 países votaram pela abstenção. Então, realmente existe uma posição já tradicionalmente firmada pelo grande conjunto de países filiados à ONU, no sentido de suspender o bloqueio. Inclusive, é preciso dizer que os 3 papas que visitaram Cuba, o Papa João Paulo II, Bento XVI e Francisco, condenaram abertamente esse bloqueio a Cuba. É um bloqueio criminoso que asfixia um povo livre e dificultando a sua sobrevivência. Apesar disso, Cuba consegue partilhar os poucos bens que tem e manter níveis invejáveis e reconhecidos mundialmente na qualidade de educação e saúde. E qual seria a maneira mais inteligente de se opor a esse embargo estadunidense, Frei Beto? Eu me refiro às potências mundiais. A maneira mais inteligente de se opor ao bloqueio é justamente denunciá-lo e, na medida do possível, ser solidário a Cuba. Existem muitas organizações de solidariedade a Cuba, inclusive aqui no Brasil, e é preciso procurá-las aí na internet e reforçar essa solidariedade, não só através de palavras, de denúncias, mas também de colaborações efetivas, como recentemente o Grupo de Solidariedade do Rio Grande do Sul promoveu uma campanha exitosa para enviar a Cuba seringas e agulhas, porque eles têm as 2 vacinas, mas necessitam seringas e agulhas para aplicá-las. Então eles conseguiram, com essa campanha, remeter mais de 1 milhão de agulhas e seringas. É o que nos resta fazer nesse momento para poder ser solidário àquele povo que é um exemplo de cultura, um exemplo de hombridade, um exemplo de soberania e independência. Os Estados Unidos não se conformam de ter perdido no Caribe o país que era controlado pela máfia, conhecido como prostíbulo do Caribe, profundamente explorado, e hoje um país livre que tem uma população de 11 milhões de habitantes, em que nós não vemos nada parecido ao Brasil, como essas desigualdades sociais abissais, cracolândias, desaparecidos, e mesmo nas manifestações, repressões como ocorrem no Brasil e em outros países. Ou seja, a polícia apenas interveio para evitar que se quebrassem monumentos, vitrines de lojas, mas nada parecido à repressão que nós vemos quando ocorrem manifestações em outros países. Aqui no Brasil, Frei Beto, a situação também anda muito grave, mas por um outro motivo bem diferente. O presidente Jair Bolsonaro, que sempre se mostrou inepto para dirigir o país, isso nós já alertávamos desde antes das eleições de 2018, tem ampliado suas ameaças autoritárias à medida que seu governo vai se afundando em denúncias de corrupção, especialmente na aquisição de vacinas contra a Covid-19, com o apoio irrestrito dos militares que estão no executivo, e já são mais de 6 mil. Essa retórica do ex-capitão e de parte das Forças Armadas assusta o senhor, Frei Beto. De alguma forma, esse pessoal pode atentar contra a nossa Constituição, caso Bolsonaro não renove o seu mandato no ano que vem?
É muito difícil a gente prever o que ocorrerá no Brasil. De qualquer maneira, sabemos todos que o presidente Bolsonaro, como eu costumo qualificá-lo, porque Nero incendiou Roma e foi para as arcadas do Palácio tocar lira, e curiosamente aqui, um dos seus apoiadores, engavetador dos pedidos de impeachment, se chama também Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Isso tudo realmente nos coloca com o pé atrás em relação ao que poderá ocorrer, mas não creio que Bolsonaro terá condições de promover um golpe de Estado e assumir o poder como ditador, o que ele tanto gostaria, na medida em que a conjuntura lhe é desfavorável. Possivelmente, como as pesquisas apontam hoje, ele nem sequer chegará ao segundo turno nas eleições do próximo ano. Então, todas essas bravatas que ele tanto anuncia não passam de um castelo de vento. Isso não se perdura. Eu acho que as instituições democráticas brasileiras são muito sólidas e a rejeição a ele cresce dia a dia, conforme apontam as recentes pesquisas. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu creio que nós não podemos nos intimidar com esse palavrório desesperado de um homem que é vinculado às milícias, cujos filhos são comprovadamente corruptos e que chegou à presidência da República explorando um moralismo do qual ele não tem também nenhuma moral para denunciá-lo, na medida em que a CPI da Covid no Senado vem comprovando abertamente as diversas maracutaias cometidas pelo seu governo. Essa questão da compra de vacinas, os superfaturamentos, enfim, uma série de indícios que demonstram claramente que as rachadinhas praticadas por ele e seus filhos durante os seus mandatos parlamentares se estenderam e se ampliaram em rachadões dentro do Ministério da Saúde e de outros ministérios, e isso já agora aparece à luz do dia, e creio que os eleitores que nele votaram hoje têm muitas razões para se arrependerem e buscar um candidato que realmente possa fazer com que o Brasil recupere a sua soberania e, sobretudo, a sua tranquilidade e reduza essa miséria, essa inflação, esse aumento diário praticamente da gasolina, afetando toda a economia brasileira. É preciso que o povo brasileiro ponha a mão na consciência e não dê mais o seu voto a essa família que efetivamente homenageou, quando ocupa cargos parlamentares, milicianos comprovadamente assassinos e, ao mesmo tempo, se juntando a atitudes e pessoas comprovadamente corruptas. O detalhe, Frei Beto, é que pela primeira vez a popularidade do Bolsonaro tem caído de maneira continuada. De acordo com a última pesquisa Datafolha, a rejeição ao seu governo já alcança 51% da nossa população, o maior índice desde as eleições, e ele perde em todos os cenários na disputa presidencial do ano que vem. Só que justamente quando o ex-capitão começa a derreter, surge essa obstrução intestinal misteriosa, essa crise de soluços que o leva a uma internação, como aconteceu às vésperas das eleições presidenciais em 2018, quando aquela facada que o Bolsonaro levou acabou o ajudando a se eleger. A impressão que dá, Frei Beto, é que sempre que ele se sente ameaçado ou fragilizado, tenta criar a imagem de mártir até para atacar a esquerda. O senhor também tem essa impressão, Frei? Como é que o senhor tem analisado essa internação do Jair Bolsonaro neste momento? Bem, eu creio que o presidente Bolsonaro, ele
agora se encontra numa situação delicada de saúde e com risco, inclusive, de pegar a Covid, na medida em que ele sempre considerou isso uma gripezinha, se recusou a receber a vacina e sofre várias comorbidades, inclusive essa que o trouxe ao Hospital de São Paulo. Mas ele continua posando de mártir, que é o seu estilo. Nós não sabemos realmente a gravidade dessa enfermidade. Vamos sentir isso agora nos próximos dias, na medida em que os médicos estão evitando operá-lo e acham que ele poderá logo ter alta. Vamos ver, eu desconfio que realmente a operação não é possível, porque ele já está de tal maneira lesado que uma cirurgia pode agravar o estado de saúde dele, como vimos na época do presidente Tancredo Neves, em que uma sucessão de cirurgias acabou por levá-lo à morte. Eu falei em esquerda, Frei Beto. O campo progressista tem conseguido fazer frente a essa estratégia bolsonarista de esticar a corda até o limite e atacar as instituições. Os partidos têm feito jus à gravidade da situação, Frei Beto? Bem, eu creio que a esquerda ela tem agido com sabedoria em relação a esse governo. A gente tem visto aí as manifestações que vêm se ampliando cada vez mais, e é muito importante nesse momento irmos para as ruas, na medida em que salvar o povo brasileiro, salvar a vida de milhões de pessoas afetadas pela pandemia em consequência do descaso e da corrupção desse governo. O princípio de salvar a vida dos outros se coloca acima do salvar a própria vida. Esse é o mandamento evangélico, dar a vida pela vida alheia. Então, nesse sentido, apoio e participo das manifestações que estão sendo promovidas por movimentos populares, com apoio de partidos de oposição, e nós todos precisamos ir para as ruas, assim como já fomos 3 vezes. Agora no próximo sábado estaremos novamente nos manifestando, nos posicionando. É preciso também que a esquerda amplie os seus canais de comunicação, por exemplo, popularizando quais são as suas críticas à atual proposta de reforma tributária, que é uma reforma que vai afetar, sem dúvida nenhuma, os mais pobres, a classe média, e beneficiar, como sempre, os mais ricos. Uma reforma que não estabelece o imposto progressivo, não obriga os mais ricos a pagarem mais impostos, não taxa as heranças e a importação de produtos sofisticados, enfim, uma reforma feita à imagem e semelhança da elite brasileira. É preciso que a oposição popularize as suas críticas e a sua contraproposta. Também agora temos que enfrentar aí a questão do voto impresso. Houve um golpe na Câmara, adiando para depois do recesso a votação dessa questão. Não faz sentido o retorno do voto impresso, porque o voto impresso é um voto de cabresto, é um voto em que o coronel ou o chefe da milícia vai a uma determinada região e obriga o eleitor a comprovar pelo papel que ele votou em tal candidato, enquanto as urnas eletrônicas jamais foram acusadas ou comprovadamente apuradas como fraudulentas. Elas são isentas, elas são muito precisas na questão do sigilo do voto, impede que os coronéis e os milicianos conheçam o voto do eleitor, ainda que ele tenha prometido votar em A ou B.
mas isso não pode ser comprovado. Então nós devemos defender esse avanço do sistema eleitoral brasileiro, que foi a adoção das urnas eletrônicas. Também é preciso cerrar fileiras na defesa dos povos indígenas. Eles são as nossas raízes. Os povos indígenas se encontravam em nosso país muito antes dos portugueses aqui chegarem, e é preciso demarcar as suas terras, evitando que elas sejam exploradas por garimpeiros, madeireiras, pelo latifúndio, agronegócio, na medida em que são esses povos que conseguem preservar as florestas. Eles sabem conviver com o meio ambiente, eles são seres adaptados, inteiramente adaptados, e jamais violentam a natureza. Pelo contrário, eles sabem preservá-la. E diante dos fenômenos da devastação ambiental que temos visto agora, por exemplo, essa intensidade de chuvas na Europa, o excessivo calor nos Estados Unidos, enfim, todo esse desequilíbrio que o planeta vem demonstrando, que decorre da maneira como o ser humano, todos nós temos violado, devastado o meio ambiente, tudo isso é preciso dar um basta, mas esse basta significa também proteger aqueles que melhor cuidam da natureza, que são os povos indígenas, os povos originários. O Brasil deve se orgulhar de ter no seu território quase 800 mil indígenas que falam quase 200 idiomas distintos. Isso é uma riqueza linguística, uma riqueza cultural. Povos que são absolutamente pacíficos, cordatos, que, graças a Deus, não querem imitar a vida de nós brancos, a vida de nós urbanos, a vida de nós asfálticos, que é uma vida de consumismo, é uma vida de degradação da natureza, é uma vida incivilizada em muitos aspectos. Vide que o Brasil hoje carrega a pecha terrível de comportar por ano cerca de 60 mil assassinatos. Isso é terrível, ou seja, nós temos que aprender muito com a sabedoria indígena, e por isso vamos lutar sim para que essas tentativas de violar os seus territórios sejam fraudadas, sejam impedidas pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos defender aqueles que são os nossos avós, aqueles que são as nossas raízes, aqueles que são os pioneiros da terra brasileira, os que aqui primeiro chegaram e souberam durante muitos e muitos séculos viver em harmonia com a natureza e não fazendo da natureza uma inimiga ou uma fonte de exploração para acumulação de riquezas privadas. Eu creio que são pautas que a esquerda, que os partidos de oposição devem abraçar e, sobretudo, procurar agora se unir, né? Preciso que os partidos de oposição cada vez mais dialoguem para uma candidatura única nos estados e na presidência da República em 2022. É preciso evitar que a oposição se divida, e isso venha a fortalecer a direita, ou venha a fortalecer candidatos avatares, chamado equivocadamente de candidatos de centro. Não existe candidato de centro. Existem candidatos que defendem que primeiro os direitos humanos devem estar acima dos interesses privados do capital, e candidatos que defendem que primeiro os interesses do capital devem estar acima dos direitos humanos. Vamos ficar atentos, de olhos abertos, para que o nosso voto signifique um Brasil melhor, um Brasil pacífico, um Brasil de justiça, com redução da desigualdade social, com a volta daquela paz que nós conhecemos durante
os 13 anos de governo do PT. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas que o governo enfrentou, mas foram 13 anos em que não havia essa animosidade no Brasil, em que se podia ir à feira livre, ao mercado com R$20 e voltar com a sacola cheia, em que a gente tinha acesso, muitos marginalizados e excluídos tinham acesso à universidade, ao sistema de saúde, a cotas, enfim, uma série de medidas que foram adotadas, luz para todos, etc., que beneficiaram o nosso povo. E, sobretudo, a boa atitude que teve o governo do PT de trazer ao Brasil médicos cubanos que atenderam as populações que habitam as áreas mais remotas e mais pobres de nosso país. É preciso restaurar esse tipo de governo, um governo que beneficia a maioria da nossa população. E a situação do Papa Francisco, Frei Beto? Ele passou recentemente por uma cirurgia para retirar parte do cólon em sua primeira hospitalização desde que assumiu a liderança da Igreja Católica em 2013. Aos 84 anos de idade, o senhor ainda vê o Sumo Pontífice com disposição, com saúde para tentar levar à frente o seu projeto, digamos assim, progressista para a Igreja. Como é que o senhor enxerga a condição atual do Papa Francisco? Eu creio que ele está bem de saúde, ele se recuperou bem da cirurgia pela qual passou em Roma e hoje, felizmente, nós temos à frente da Igreja um homem progressista, um homem que, sem dúvida nenhuma, é o principal estadista mundial, aquele que defende os oprimidos, os pobres, os excluídos, os marginalizados. Ele está à frente de uma instituição, a Igreja Católica, que infelizmente ainda no seu corpo é conservadora, né? Nós temos toda uma geração de bispos e padres formados durante os pontificados conservadores João Paulo II e Bento XVI, mas ele é um homem progressista, um homem muito avançado, um homem muito lúcido. Vamos rezar por ele, vamos orar por ele, vamos, enfim, torcer para que ele permaneça muitos anos à frente da Igreja para poder, com a sua autoridade moral, com seu carisma evangélico, ser uma voz profética nesse mundo de desigualdades, nesse mundo em que há um crescimento significativo de famintos, nesse mundo de refugiados. Enfim, o Papa Francisco, sem dúvida nenhuma, é um seguidor exemplar da vida, do testemunho e dos princípios ensinados por Jesus. Frei Beto, eu quero mais uma vez agradecê-lo pela participação aqui no Faixa Livre. Quero desejar ao senhor uma ótima semana de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Bem, eu queria mandar meu abraço a todos os ouvintes da rádio Faixa Livre, enfatizar que é muito importante apoiar essa rádio. Existem muitas maneiras de prestar esse apoio, na medida que é uma das raríssimas rádios do Brasil, independentes, críticas, uma rádio onde realmente a palavra democrática tem sempre muito espaço, uma rádio que favorece a nossa conscientização, a nossa mobilização. Agradeço muito a todo o pessoal que trabalha aí na rádio, a Celeste, ao Anderson, enfim, a todos aqueles que cooperam com o êxito dessa rádio. E sempre lembro duas coisas. Primeiro, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. E os ouvintes interessados nos meus artigos, nos meus livros, podem recorrer ao meu site, a minha livraria virtual. Anotem aí, é Frei Beto, tudo junto, né? E o Beto é com 2 T's, freibeto.org. Aí vocês conhecerão a minha obra, inclusive podendo adquirir os livros a preço mais em conta e recebê-los em casa pelos correios. Muito obrigado a todos, um grande abraço e que Deus nos abençoe e encoraje. Conversamos aqui com o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos,
que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a auditora fiscal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli, bom dia. Olá, bom dia, caro Anderson e toda a equipe aí de amigos e amigas do Faixa Livre. Um forte abraço para todos vocês, um prazer estar aqui com vocês novamente. Maria Lúcia, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Maria Lúcia, nós temos alguns assuntos bem importantes para tratar no programa de hoje. Mas eu quero começar por essa reforma tributária que está em tramitação no Congresso. Recentemente, o governo federal enviou a chamada segunda fase da proposta, que traz mudanças no imposto de renda. A ideia do Ministério da Economia é ampliar um pouco a tabela do IR para a pessoa física, passando o limite de isenção para quem ganha até R$ 2.500 por mês. Propôs também ampliar o imposto para empresas, taxar dividendos. Só que, como era esperado, a grita foi generalizada entre os empresários e o governo já se mexe para enviar um outro texto, reduzindo a carga para as empresas. O ministro Paulo Guedes chegou a dizer que a dosimetria estava errada, que a intenção não era onerar as empresas, mas sim cobrar dos proprietários ricos que tiram dinheiro delas. Como é que você observa tanto essa proposta de mudança no imposto de renda, como esse passo atrás do governo federal para atender o grande capital? De fato, Anderson, você tem razão. Quando essa proposta, que está sendo chamada de segunda fase, foi apresentada pelo governo, o saldo era até positivo, embora muito aquém do que precisa ser feito para corrigir as inúmeras e graves distorções que existem no modelo tributário brasileiro, que é extremamente regressivo. O que é isso? Os mais pobres pagam mais do que os ricos. Proporcionalmente, eles pagam mais.
Isso acontece porque a maior parte da carga tributária aqui no Brasil, ela é indireta, ela incide sobre o consumo. É uma tributação que está embutida nos produtos. E ela não leva em conta a capacidade contributiva, a condição daquela pessoa que está consumindo. De tal maneira que, eu gosto de dar o exemplo do pacote de macarrão, porque tanto o milionário como o pobre gostam de macarrão. Então, só que o que acontece? Quando o pobre vai lá no supermercado, compra aquele pacote de macarrão, ele vai pagar o mesmo tributo que o milionário. Então, essa tributação sobre o consumo é extremamente injusta. E o modelo brasileiro carrega mesmo na tributação sobre o consumo. Cerca de metade de tudo que se arrecada no país, juntando União, estados e municípios, recai sobre o consumo. E essa reforma, ela não ataca isso. Ela não ataca essa distorção, que é diminuir a tributação sobre o consumo. Mas, vamos lá, vamos ver o que essa proposta traz. Assim. Inicialmente, como você até mencionou aí na pergunta, houve o aumento do limite de isenção para as pessoas físicas, de R$ 1.903 para R$ 2.500 ao mês. Essa atualização é positiva, porém, o reajuste que teria que ser feito na tabela do imposto de renda é muito maior do que isso, porque essa tabela se encontra defasada há vários anos. Então, esse aumento corrige apenas uma pequena parte do que deveria. Quando o governo deixa de corrigir a tabela do imposto de renda, ele passa a fazer um verdadeiro confisco sobre a renda da classe trabalhadora, porque ele simplesmente se omite na atualização da tabela e essa omissão faz com que aquelas pessoas que entraram no mercado de trabalho, ou que tiveram um reajuste meramente decorrente da inflação, ou seja, não mudaram de padrão, não tiveram um verdadeiro aumento, tiveram apenas uma atualização, essas pessoas acabam alcançadas por uma alíquota maior. Então, essa atualização da tabela, ela é benéfica. O limite de isenção está, então, se esse projeto for aprovado, vai ficar em R$ 2.500 ao mês. Porém, se fosse apenas atualizar, para compensar as seguidas omissões de todos os governos aí nessa correção há anos, essa defasagem vem se acumulando desde 1996, nós teríamos que ter uma faixa de isenção de R$ 4.022. Então, olha como a correção ainda está longe do que a gente precisa. O governo está corrigindo de 1.903 para 2.500. Mas, para atualizar o que a gente já tinha lá em 96, apenas pelo IPCA, teria que passar a ser 4.022. Na prática, ainda tem outro problema, porque esse mesmo projeto, ele impede a opção do desconto simplificado. O desconto simplificado é aquele desconto quando a pessoa vai fazer a declaração anual do imposto de renda, ela pode optar pelas deduções com base nos recibos que ela tem, recibos médicos, de exames, etc., com a educação dela ou de dependentes. São poucos, né? Poucas deduções que existem atualmente, mas ela pode optar por essas deduções ou ela pode escolher fazer o desconto simplificado de 20%. No caso, esse projeto está limitando esse desconto simplificado para quem ganha acima de R$ 40 mil por ano. Veja bem, nós estamos falando de classe média. Nós não estamos falando de pessoas ricas, nós estamos falando de classe média, sim. Se for comparar com outros países, é classe média bem baixa.
Essas pessoas, então, o desconto de 20% vai ser limitado a R$ 8.000, porque é de quem ganha até 40 mil. Então, quem ganha acima de 40 mil, um pouquinho acima de 40 mil, o desconto simplificado vai ficar limitado nos R$ 8.000. Então, você vê, com isso, a classe média vai usufruir pouco aí dessa atualização da tabela, né? Porque ela vai poder deduzir menos na hora da declaração de ajuste. Outro ponto é que a proposta inicialmente apresentada pelo governo, ela incluiu a tributação na distribuição dos lucros e dividendos aos sócios. Essa medida é positiva porque, desde 1996, esses lucros distribuídos aos sócios no Brasil eram isentos de imposto de renda, ainda que esse sócio fosse um banqueiro, sócio de banco e ganhasse bilhões, ele fica ainda, né, isento de imposto de renda. Essa proposta, ela voltou com essa tributação, finalmente, né, depois de quantos anos aí? Desde 96, tem 25 anos, fez bodas de prata de isenção. Ela volta com essa tributação, porém, numa alíquota mais baixa do que as pessoas físicas da classe trabalhadora. Ela traz a alíquota de 20%, enquanto a classe trabalhadora chega a 27,5%, não é? Num rendimento relativamente baixo. Essa proposta do governo ainda trouxe uma faixa de isenção para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, de até R$ 20.000 por mês. Quer dizer, um lucro distribuído de até R$ 20.000 continuaria isento. E também não colocou progressividade na alíquota, de 20% para qualquer valor. O governo já anunciou na mídia que pretende ampliar a faixa de isenção para outras empresas, para todas as empresas, porém ela não seria de 20 mil, o valor iria cair. Mas quanto vai ser ainda não está claro, porque essas propostas estão ainda numa fase especulativa, cada hora se fala alguma coisa dependendo da pressão. O relator também retirou do texto uma previsão que impedia que essa cobrança do imposto de renda sobre dividendos se desse quando há empresas do mesmo grupo. Deixa eu explicar melhor. Tem pessoas que fazem um pool, as chamadas holdings familiares, por exemplo, e outras holdings, não é? No texto inicial, mesmo que aquele lucro não fosse distribuído diretamente ao sócio, fosse transferido para uma outra empresa desse pool, desse conjunto aí de empresas de um mesmo grupo ou de uma família, mesmo nesse caso, o projeto inicial exigia a tributação desse dividendo. O relator tirou isso. Quer dizer, é retrocesso, né? Tá voltando a beneficiar mais ainda o grande capital. Porque hoje em dia, quem é que cria essas holdings? Só quem é muito rico, porque não é barato fazer isso. Então, para criar essa holding e fugir do imposto, só compensa para quem é muito, muito rico. E nesse caso, então, o lucro é alto. Se em vez de distribuir diretamente para a pessoa, esse grupo optar por transferir para essa holding, ele vai fugir dessa tributação aí do dividendo. Entendeu? Eles sempre deixam as brechas, né, para fugir do imposto. E a gente está falando de um grupo que ganha muito. Há poucos
meses, em março, o jornal Monitor Mercantil publicou um artigo que as pessoas podem acessar, está na página da Auditoria Cidadã também. O título é "Ganham acima de 320 salários mínimos ao mês e quase não pagam imposto". Nesse artigo, que está lá na página da Auditoria Cidadã também, a gente colocou inclusive na nossa página a tabela que a Receita Federal publica. Nessa tabela está lá 26.099 pessoas, quer dizer, praticamente 26.100 pessoas, ganham acima de 320 salários mínimos por mês. E olha lá que tributo que elas pagam. Quase nada. Por quê? A imensa maioria desses 320 salários mínimos aqui, mais de 320 mil reais, correspondem a lucros e dividendos, que há 25 anos estão isentos do pagamento de imposto de renda. Essa alíquota, né, de 20% já é alguma coisa, embora precise equilibrar isso, não é? Colocar na mesma tabela das demais pessoas físicas e olhar também como é que está funcionando lá fora. Nos países mais ricos, mais desenvolvidos, essas faixas altíssimas de renda, como essa que eu acabei de dar exemplo aqui, acima de 320 mil por mês, elas são tributadas, chega a 50% a alíquota, ou até mais. Então, é por isso que a concentração de renda aqui no Brasil está aumentando tanto. Está aumentando o número de bilionários e está aumentando a miséria, a pobreza. Por isso, não é um acaso. Não é? É um conjunto de medidas, tanto na área tributária, na área das finanças. Todo o nosso modelo econômico é voltado para esse resultado. E aqui no Brasil, os muito ricos estão muito mal acostumados, né? Por isso é que a gritaria está grande, eles não querem voltar a pagar esse tributo, ainda que numa alíquota bem inferior à que a classe trabalhadora está pagando. Agora, certamente, né, buscando compensar essa tributação de dividendos, o relator da matéria já reduziu drasticamente a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, privilegiando o grande capital, ao mesmo tempo em que está prejudicando os estados e municípios, que recebem grande parte do imposto de renda, né? Enfim, eu queria comentar ainda, Anderson, que essas alterações que o governo está fazendo no projeto, elas não estão sendo devidamente públicas, né, e transparentes. Cada hora se fala uma coisa e as versões do parecer do relator não estão sendo divulgadas também na página da Câmara. Muito do que eu falei aqui, a gente teve acesso a uma versão por conta de contato com uma das lideranças partidárias. E isso também é absurdo, né? Porque a sociedade que paga essa conta, ela precisa tomar conhecimento para se organizar e se mobilizar, né? Senão a gente está correndo risco aí de retroceder, né? Na verdade, a gente ainda está muito longe da reforma que queremos, Anderson. Como seria possível avançar, Maria Lúcia, em torno dessa reforma tributária para que houvesse o mínimo de justiça fiscal no nosso país? Ainda que tenha havido um pequeno avanço nessa proposta do governo, ela ainda é extremamente tímida. Sim, o avanço é muito pequeno. A proposta, concordo com você, é extremamente tímida. E nós ainda estamos correndo risco devido às pressões dos muito ricos no Congresso. A sociedade tem que ficar atenta para que as modificações que o relator acaba fazendo, né, cede daqui, cede dali, não levem a um retrocesso. Nós sabemos como é que funciona o processo legislativo, ainda mais agora, que a gente não consegue entrar no Congresso, fazer pressão por causa da pandemia. A mobilização
reduziu muito. E isso tem representado um imenso prejuízo para a sociedade como um todo, porque as pautas de interesse do grande capital, principalmente do setor financeiro, têm sido aprovadas sem o devido debate, sem análise das comissões temáticas. Olha, é um desmonte o que está acontecendo em termos sociais, patrimoniais, beneficiando de uma forma escandalosa os interesses financeiros. As sessões chegam a acontecer, às vezes, de forma relâmpago, até de madrugada. E tudo virtual, né? É impressionante. Então, para avançar, como você pergunta, a sociedade precisa atuar de forma organizada. Os sindicatos, centrais, movimentos sociais, associações de todas as áreas, né, todos precisam se mobilizar e difundir para a sociedade, não só para suas próprias categorias, não é, para o seu público, mas de forma aberta, para que mais e mais pessoas conheçam o que está sendo votado aí em torno dessa reforma tributária. Para avançar, tem uma lista de coisas que poderiam ser feitas. Tem até um artigo que eu publiquei em setembro do ano passado, mas ele ainda está bem atual, as pessoas podem acessar na página da Auditoria Cidadã também. É só colocar lá na busca qual reforma tributária queremos. E lá a gente coloca várias informações, né? Explica como é conformado o modelo no Brasil e o que algumas propostas para mudar. Por exemplo, nesse momento tem que impedir essa redução do imposto de renda da pessoa jurídica. O que tem que reduzir aqui no Brasil é o imposto sobre o consumo e não o imposto sobre a renda, ainda mais a renda de empresa. Não é? Isso seria um retrocesso muito grande. Também a gente tem que lutar para incluir todos os rendimentos na tabela progressiva do imposto de renda das pessoas físicas, além de atualizá-la corretamente, como eu falei antes. É preciso reduzir os tributos sobre o consumo, tanto sobre os produtos básicos para a sociedade, como aqueles que atuam como insumos e que acabam onerando todos os demais preços, como energia, combustíveis, não é que são preços que entram na cadeia dos demais preços. Tem que acabar com a isenção sobre exportação. Veja bem, Anderson, quem ganha com essa isenção é o rico setor primário exportador de commodities, é o agrobusiness, é a área da mineração. Não pagam ICMS, são isentos de outros tributos também. E, além disso, recebem incentivos fiscais, recebem benefícios. E o que eles entregam para o país? Dano ambiental. Muitos desses danos ambientais provocados pelo grande agrobusiness de exportação e a mineração são irreparáveis. O que justifica isenção para esse setor que já é tão rico? Isso tem que acabar. É preciso acabar também com a isenção dos ganhos de estrangeiros que investem aqui em dívida interna. Veja bem, eles já vêm aqui no Brasil, ganham no câmbio, não é? Ganham na taxa de juro mais alta do planeta, que o Tesouro Nacional paga nos títulos da dívida. E por que eles têm que ficar isentos se brasileiros e brasileiras que adquirem esses títulos pagam tributos? Não tem lógica. Da mesma forma, a questão das grandes fortunas não apareceu nessa proposta do governo. Tem que tributar as grandes fortunas, já tem projeto em andamento no Congresso sobre isso. Aumentar o tributo sobre as heranças, que no Brasil é muito baixo, e proibir as holdings familiares, que não pagam nem o imposto sobre herança baixo que existe aqui.
tem que cobrar IPVA de veículo de luxo, como iate, helicóptero, avião, lancha, e todo tipo de veículo de luxo não paga IPVA, enquanto um trabalhador que tem aí um veículo, às vezes até utilizado como material de trabalho, né, nessa época de uberização e tudo mais, paga IPVA. Agora, os ricos que têm esses veículos de luxo não pagam. Além disso, tem que acabar de vez com a dedução do juros sobre o capital próprio. Esse projeto que o governo traz faz uma modificaçãozinha, mas não tem lógica. Essa dedução do juro sobre o capital próprio é uma despesa fictícia. É um absurdo, é uma jabuticaba brasileira, né? Então, assim, eu falei muita coisa, mas as pessoas podem acessar esse artigo. Qual reforma tributária queremos? Está lá na nossa página, está mais bem explicado. Isso tem que ser muito difundido para que a gente consiga fazer a devida pressão. E essa reforma administrativa, Maria Lúcia, que visa implodir o funcionalismo público no nosso país? Os sindicatos têm debatido a possibilidade de realizarem uma greve geral para tentar barrar o texto que vem sendo discutido no Congresso, que, entre outros, retira a estabilidade dos servidores. Você vê espaço para a aprovação de mais essa reforma deletéria, Maria Lúcia? Como é que você tem avaliado os debates em torno do tema e a mobilização dos trabalhadores? Anderson, não tenha dúvida que se não houver luta, se não houver pressão, a gente corre o risco dessa PEC 32 ser aprovada sim. Olha o que já foi aprovado esse ano. Já aprovaram a independência do Banco Central. Já depois de independente, o Banco Central já subiu o juro 3 vezes, né? Aprovaram a Bolsa Banqueiro. Aprovaram a PEC 186, já é emenda constitucional 109. Já aprovaram na Câmara o projeto 5387 de 2019, que facilita a operação em dólar, deixa sem limite praticamente, e correndo o risco de dolarização aqui no Brasil, facilita a operação com derivativos, aqueles derivativos que geraram a crise de 2007 lá nos Estados Unidos e 2010 na Europa. Esse PL 5387, que já passou na Câmara, agora está no Senado, libera geral para essas operações. Já estão passando as privatizações. Olha a privatização da Eletrobras. É inacreditável que tenham aprovado esse crime de lesa-pátria, que é a privatização da Eletrobras. Agora estão lá, está na pauta lá a privatização dos Correios passou na Lei Complementar 178, olha, essa Lei Complementar 178 foi votada no mesmo dia na Câmara e no Senado. Essas votações virtuais estão permitindo esse tipo de coisa. Entre outras coisas, essa Lei Complementar 178 trata daquele chamado regime de recuperação fiscal dos estados, que não é recuperação, é implosão fiscal dos estados. Cria um comitê biônico de 3 pessoas que vão mandar mais do que os governadores, que a Assembleia Legislativa, como já está acontecendo aí no Rio, né? O Rio foi a cobaia desse plano. Foi aprovado com atraso o orçamento federal para 2021, com um privilégio escandaloso para os gastos com a dívida, né? 2 trilhões e 200 para a dívida. E regado aí a emendas de cerca de 50 bilhões de reais. Olha, nos outros países não tem esse negócio de emenda, não. É orçamento público. E o deputado tem lá que ficar vigiando o executivo. Aqui no Brasil, olha que distorção que isso está gerando. Então, tudo isso já passou. Como que a gente pode achar que a PEC 32 não passaria? Corremos o risco que ela pode passar sim. E ela nem pode ser chamada de
reforma, Anderson, ela é uma contra-reforma, ela é um desmonte do Estado. Ela aponta para privatização e terceirização generalizada de todo e qualquer serviço público, com extinção de carreiras, que essa extinção é um processo que vai começar com o compartilhamento de atividades, que está previsto lá no artigo 37A dessa PEC, que vai acabar levando ao fim do serviço público gratuito, porque o setor privado quer lucro. Né? Essa PEC é a PEC das rachadinhas, ela abre possibilidade de grandes negócios privados. E a gente está vendo aí, né, onde que isso leva. Então, a Auditoria Cidadã, desde o início, vem lutando muito contra essa PEC. Nós fizemos uma carta aberta com mais de 100 entidades apoiando. Fizemos interpelação extrajudicial aos parlamentares da PEC 32 e da PEC 186, e muitas lives, artigos. O último artigo que eu fiz foi publicado pelo Extra Classe, o jornal Extra Classe, chama Mentiras e Riscos da PEC 32. Está lá na página da Auditoria Cidadã também, as pessoas podem dar uma olhada lá. Essa PEC, como você falou, ela prejudica, sim, os servidores públicos, ela acaba com o regime jurídico único, acaba com a estabilidade, coloca em risco de extinção as carreiras, mas eu vou te falar, a maior prejudicada se essa PEC 32 vier a ser aprovada, é a sociedade. É a maioria do povo brasileiro que depende do serviço público, que não tem como pagar um plano de saúde privado, uma educação privada. Quem depende do serviço público é que será o maior prejudicado se essa PEC 32 vier a ser aprovada. E nesse sentido, todo mundo tem que pressionar para barrar esse desmonte. E principalmente porque o problema não está nos servidores públicos, né? A grande mídia fica atacando o servidor público como se o servidor público fosse o vilão das contas públicas. Isso é um absurdo. O problema não está e nunca esteve no gasto com o pessoal, na estrutura do Estado. Pelo contrário, o conjunto de servidores públicos seguram a estrutura do Estado, a administração. Os governos passam, mas essa estrutura fica. E agora, na pandemia, ficou muito claro, né, a importância do serviço público, do SUS. Agora, com essas últimas denúncias, né, do delegado de polícia lá no Amazonas, em relação ao crime ambiental que estava sendo cometido lá, com envolvimento do próprio ministro do Meio Ambiente. Se não fosse o servidor de carreira, e essa denúncia nunca teria acontecido. Agora também, por que o negócio é absurdo da Covaxin não foi pago? Porque outro servidor de carreira barrou, não assinou. Por quê? É evidente o compromisso com o Estado, não com um governo de plantão. Isso vai mudar completamente com o fim do serviço... Desculpa, com o fim do... Vou falar a frase de novo. Isso vai mudar completamente com o fim do concurso público, porque aí vão ser pessoas nomeadas, devendo favor a quem as nomeou. Aí pronto, vai ser regra geral a rachadinha, a obrigação de fazer o que o chefe de plantão quiser, né? E a sociedade, isso não interessa para a sociedade, né? É ela que vai perder. Para arrematar isso, o rombo das contas públicas, eu falei que não está nos servidores, né? Nunca esteve, está sim no custo da política monetária do Banco Central, no custo exorbitante do Banco Central, que agora está independente, né? Livre, leve, solto, para continuar com essa política monetária suicida.
Agora, Maria Lúcia, eu quero abordar um tema que vocês da Auditoria Cidadã da Dívida têm debatido de maneira exaustiva, que é esse PL 3877, criando a figura do tal do depósito voluntário remunerado aos bancos. Vocês têm apelidado de Bolsa Banqueiro. O projeto foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira. Explica aqui pra gente, por favor, Maria Lúcia, como anda a articulação de vocês, da Auditoria Cidadã da Dívida, em torno de mais esse absurdo e quais os prejuízos esse PL 3877 traz para o nosso país. Pois é, Anderson, você tem razão. Ele foi sancionado na última quinta-feira, dia 14. Eu não entendi como, porque nesse dia a notícia que saiu na mídia é que o Bolsonaro passou muito mal à noite, nem dormiu, tinha sido sedado, depois foi hospitalizado, depois foi transferido para São Paulo. Como é que ele assinou esse projeto nesse dia, né? Então, tem essa curiosidade aí. Agora, esse projeto, ele é um absurdo, ele é completamente injustificado sob o aspecto econômico, e ele é inconstitucional. Primeiro, as perguntas, né, para a pessoa que está nos ouvindo entender. Como explicar isso? Esses questionamentos estão no último artigo da semana passada que a gente publicou sobre isso. Porque esse projeto ainda é responsável pelos elevadíssimos juros praticados no Brasil, né? Essa operação, ela provoca a elevação dos juros. Esse é o nome do artigo. E eu começo o artigo com 3 questionamentos. Primeiro, como explicar honestamente que o Banco Central deve ficar obrigado, por lei, a pagar juro diariamente aos bancos sobre um dinheiro que sequer pertence aos bancos? Isso é um absurdo, não tem resposta para isso. Não tem como explicar isso. É simplesmente uma doação de dinheiro para banco. Como justificar que a sociedade é que deve arcar com essa remuneração aos bancos? Olha o abuso. A sociedade brasileira, mais da metade da população brasileira, está na chamada insegurança alimentar, que é o que é isso? Passando fome. Não está tendo o suficiente para ter uma alimentação correta. Hoje eu ouvi no noticiário que os açougues estão tendo filas de pessoas para receber ossos. Olha que ponto chegamos. Olha o grau de miséria do nosso povo, fazendo fila para pegar osso nos açougues. Agora, um país que tem mais da metade da população em insegurança alimentar desse jeito, que tem um contingente de pessoas morando nas ruas porque perderam seus empregos, não tem como exercer atividade alguma, indigentes. Como que com auxílio emergencial pífio, olha o auxílio emergencial que esse governo autorizou esse ano, inferior ao do ano passado e com alcance muito menor. Tem pessoas que estão recebendo R$150 de auxílio emergencial. Que vale isso para uma família? R$150 por mês. E o volume de pessoas também, ano passado, quase 70 milhões de pessoas conseguiram pelo menos alguma parcela de auxílio emergencial. Esse ano, menos de 40 milhões estão recebendo. Então, tudo isso, o que o governo alega para toda essa penúria? Ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas espera aí, tem dinheiro então para remunerar diariamente essa sobra de caixa dos bancos? Dinheiro que sequer pertence aos bancos. É o nosso dinheiro, é o dinheiro das pessoas, das empresas, dos órgãos governamentais que está depositado nos bancos.
e que os bancos deveriam retornar esse dinheiro para a sociedade a juro baixo. Não, o que ele faz? Deposita lá no Banco Central, lógico, né? O banco prefere a remuneração paga pelo Banco Central do que os juros que ele poderia reduzir para emprestar para a sociedade. Ele não tem interesse em reduzir. Ele tem o juro garantido, pago pelo Banco Central. Além de tudo, é uma operação extremamente nociva para toda a economia brasileira. O que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar os bancos? Imediatamente o juro ia cair. Os bancos iriam ficar atrás das pessoas para emprestar a juro baixo. Hoje em dia eles ficam atrás, né? Ligam para todo mundo, mas olha o valor dos juros. É uma coisa extorsiva, que impede a economia de funcionar, leva as empresas à falência, aumenta o desemprego, leva as famílias ao desespero. Quantos pais de família estão desesperados por conta de empréstimo bancário que não dão conta de pagar? E não é porque eles são irresponsáveis, não, é porque o juro é impagável. Vira uma bola de neve. Então, essa operação, ela tinha que ser interrompida, porque ela já vem acontecendo de forma ilegal, através do abuso das chamadas operações compromissadas, que no Brasil chegam a um volume próximo de 1/4 do PIB. Em vários momentos já chegou a esse patamar, inclusive ano passado, em plena pandemia. Não é? O Banco Central liberou liquidez para os bancos e os bancos não emprestaram, deixaram as empresas quebrarem. Isso aí nós fizemos até uma novela, Assalto aos Cofres Públicos, explicando em 6 capítulos todo o funcionamento dessa operação, todos os erros que estão lá nesse projeto 3877, uma vergonha, muitos erros, e foi aprovado, né? Lógico, tudo de interesse dos bancos, como a lista que eu citei na resposta anterior, está passando nessa pandemia, porque a gente não pode estar lá dentro para mobilizar, para entregar o folheto na mão do parlamentar, alertá-lo do que está por trás daquele projeto. Então, essas pautas, infelizmente, estão passando. Nós vamos ter que rever tudo isso depois. O que mais chama a atenção, Maria Lúcia, são as desculpas utilizadas pelo governo para justificar essa verdadeira doação de dinheiro público, que vão desde a alegação de que os juros não podem cair, passando por fórmulas criativas de controle inflacionário. É uma cara de pau que não tem tamanho para entregar recursos ao capital hegemônico, Maria Lúcia. De fato, Anderson, cara de pau mesmo, porque é claro que os juros vão cair, né? Como eu falei antes, e tem que cair, não é? Então, fazer um projeto desse para evitar que o juro caia, olha, a sociedade tem que anotar o nome de todos que votaram a favor desse projeto e nunca mais votar nessas pessoas. E quanto ao controle inflacionário também, estudos publicados até pelo próprio Banco Central provam que a inflação no Brasil não tem nada a ver com o volume de moeda em circulação. A inflação aqui decorre do aumento abusivo dos preços administrados pelo próprio governo, que é o preço dos combustíveis, gás de cozinha, não é? Que é um dos combustíveis, planos de saúde, energia, telefonia, transportes. Esses preços e os preços dos alimentos é que tem provocado inflação no Brasil. O volume de moeda em circulação, aqui, isso é uma teoria que não se aplica à nossa economia. É uma desculpa realmente, como você falou, é cara de pau para doar dinheiro aos bancos, viu? Eu queria encerrar, Maria Lúcia, falando a respeito dessa discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito da inconstitucionalidade dessa lei complementar que deu autonomia ao Banco Central.
O relator da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, deu parecer favorável à tese de inconstitucionalidade, lembrando que essa matéria é de iniciativa exclusiva do presidente da República. Já o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu do relator, mas o julgamento no plenário virtual acabou suspenso, sem data para ser retomado no plenário físico. Como é que você tem observado as discussões em torno desse tema no STF, Maria Lúcia? Você acha que o judiciário vai reverter mais essa temeridade? Olha, Anderson, se o Supremo Tribunal Federal obedecer à Constituição, vai ter que rever mesmo, vai ter que seguir o voto do relator, o voto do Lewandowski. O ministro Lewandowski se baseou no artigo 60 da Constituição, que trata da competência exclusiva da Presidência da República para essas matérias. O ministro Barroso discordou dele e citou o artigo 48, que é um artigo que trata das matérias que o Congresso Nacional vota. Não tem nada a ver com a iniciativa. Por exemplo, um dos itens lá desse artigo 48 é o plano plurianual. São as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual. Algum desses itens é de iniciativa do Congresso? Claro que não. O Congresso não pode inventar uma lei de diretriz orçamentária. Isso vem do Executivo e o Congresso simplesmente vota. O Congresso não pode criar o plano plurianual, criar o orçamento anual. Isso tudo está lá no mesmo artigo 48 que o Barroso citou como se o Congresso tivesse, sim, iniciativa para essa matéria. Ora, será que não é possível? Ele é ministro do Supremo, ele tem que interpretar direitinho a Constituição, né? Qual outro erro que o Barroso faz? Ele fala que existia um projeto de lei de iniciativa do governo. De fato, existia o PLP 112 de 2019, mas esse 112 não foi votado. O que foi votado foi o de iniciativa de um senador do PSDB. Aí ele vem e fala que os projetos eram muito semelhantes. Ora, eram semelhantes? Então por que não votaram o de iniciativa do governo? Não eram tão semelhantes assim, né? Porque senão é claro que eles teriam votado o de iniciativa do governo. Então, assim, não vale querer dar uma ajeitadinha, não é? Tem que obedecer à Constituição. Ele continua insistindo e fala que o PLP 112 chegou a ser apensado durante a tramitação. De fato, foi apensado, mas não foi votado, foi arquivado. Foi julgado no arquivo, não foi votado. Aí ele sai com uma pérola. Ele cita a visão da OCDE e do Banco Mundial para o funcionamento dos bancos centrais. Olha, para resumir, que eu acho que eu já estourei meu tempo aí, Anderson. Para resumir, os demais ministros que vão votar, eles terão que decidir se eles vão seguir o ministro Lewandowski e cumprir a Constituição e rejeitar esse PLP 19 de 2019 por vício de iniciativa, ou eles vão seguir o ministro Barroso, que fundamentou seu voto em opinião do Banco Mundial. É simples assim. Como deixar sem tutela, sem supervisão alguma, livre, na mão dos bancos, o órgão que cuida da moeda, dos juros, de toda a política monetária do país, do câmbio, das reservas internacionais? Nós temos 2 trilhões em reservas internacionais. Como deixar isso tudo à parte do governo, do próprio Estado? Além do mais, o Banco Central tem mostrado a sua irresponsabilidade para com o Brasil há décadas. A última foi a fabricação da crise em 2015. E no ano passado, ano de pandemia, eu já falei, liberou trilhões para os bancos e não os obrigou a emprestar para as empresas. Pelo contrário, ainda premiou os bancos com a remuneração da sua sobra de caixa dos bancos.
que alcançou 1,7 trilhão em setembro. Olha, chega a ser caso de polícia, tá? Porque era ilegal, isso aqui era ilegal. Agora que esse PL 3877 que a gente comentou antes está tentando legalizar. Mas é outro que é inconstitucional também, nós vamos ter que continuar brigando. É isso, Anderson, eu falei resumido, que eu acho que eu já estourei meu tempo aí com vocês. Maria Lúcia Fatorelli, eu quero mais uma vez te agradecer por você conversar conosco aqui no programa. Quero te desejar uma ótima semana e deixar também meu forte abraço. Eu que agradeço imensamente, Anderson. É sempre uma alegria enorme conversar com você, com a Celeste, o querido Paulo Passarinho, todas as pessoas aí da equipe do Faixa Livre e os seguidores do programa, né? Celeste sempre me envia aí os comentários, eu fico muito feliz e isso tudo tem sido uma força para a gente continuar essa luta, uma luta tão árdua, né? Uma luta tão desigual, mas a gente vai seguir. E eu aproveito para pedir às pessoas para acompanhar a Auditoria Cidadã da Dívida nas redes. Nós temos o site, né, onde estão todos esses artigos que eu citei aqui, e as redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Se todo mundo começar a seguir, compartilhar, a gente vai ganhando mais e mais visibilidade, e mais pessoas vão se mobilizando também, né, tomando conhecimento dos temas e se mobilizando. E é assim que a gente vai virar o jogo. Um forte abraço, até a próxima, cuidem-se muito. Conversamos aqui com a auditora fiscal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a ambientalista, cientista social e pesquisadora sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins, Samira Crespo. Samira Crespo, bom dia! Bom dia a todos os ouvintes, é um grande prazer estar aqui no seu programa. Samira, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Samira, no último sábado, dia 17, foi comemorado o Dia Internacional das Florestas, justamente em um momento em que o meio ambiente aqui no país tem sofrido uma série de ataques a partir das ações do governo federal. Eu queria saber de você primeiro, Samira, se nós temos algo a celebrar nesse Dia Internacional das Florestas, com todos os retrocessos que temos visto na legislação ambiental, com o aumento do desmatamento. Você tocou numa questão importante, que é o desmatamento. E agora, nesse período de secas, a gente fala do binômio desmatamento e queimadas. Não existe no cenário, no Brasil pelo menos, nenhuma ação de peso do governo federal para o combate ao desmatamento e às queimadas. No entanto, há sempre uma luz no fim do túnel. E, nesse caso, do túnel verde, né? Não no túnel de fumaça, nem dos troncos derrubados. E essa luz verde vem das iniciativas dos estados e dos municípios. Então, eu posso dizer para você, por exemplo, que 9 governos da Amazônia, 9 estados, estão se reunindo para um grande plano de recuperação da região amazônica. Isso é um alento para todos nós ambientalistas. Além disso, na esfera municipal, nós temos os planos municipais de Mata Atlântica. Então, já são muitos municípios, mais de 300 municípios engajados nessa ação, e isso sim é um alento porque tem escala, né? Há muitas iniciativas individuais bem-sucedidas, mas pequenas. Essas ações coordenadas, elas têm mais peso porque elas têm escala. Recentemente, Samira, no dia 22 de maio, mais precisamente, data em que foi comemorado o Dia Mundial da Biodiversidade, você escreveu um belo artigo intitulado O Verde no Voto em 22, e uma das frases de abertura desse artigo me chamou muito a atenção. Você diz, abre aspas, no mundo surgem as muralhas verdes,
Aqui, devastação. Fecha aspas. Quais seriam essas muralhas verdes que têm surgido no mundo, Samira? E por que no Brasil nós temos caminhado no sentido inverso? Você tem hoje grandes plantios de árvores sendo feitos em países como Marrocos, em continentes como a África, na Austrália, depois dos grandes incêndios do ano passado. Então, você tem essas iniciativas de países. Você tem também a grande iniciativa da ONU. As Nações Unidas declararam agora, em abril, na última Assembleia da ONU Meio Ambiente, a chamada Década da Restauração. Então, o mantra da Década da Restauração é plantar, plantar e plantar. Por quê? Você sabe que uma floresta, para se recuperar, ela leva cerca de 20 anos. Isso aconteceu, por exemplo, com a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que foi totalmente devastada no século XIX, e depois você viu a floresta ressurgir, mas isso levou mais de 20 anos. Você também tem as cabeças de morro do Rio de Janeiro. Se você viesse aqui nos anos 80, você veria todas essas cabeças de morro peladas, devastadas. E houve um plantio muito sistemático, chamado Mutirão Reflorestamento, durante mais de 10 anos, e você tem hoje uma boa parte das cabeças de morro do Rio de Janeiro recuperadas. Então, é possível, sim, replantar e fazer ressurgir as florestas, mas não tenhamos tanto entusiasmo em apenas reflorestar. Nós temos que conservar o que temos, porque toda vez que uma floresta ressurge, ela não ressurge nem com a mesma diversidade, nem com a mesma resiliência. Isso significa menos animais, menos espécies e menos capacidade de resistir às intempéries e aos fenômenos naturais. Agora, Samira, a situação é especialmente grave em dois dos nossos biomas. Um deles é a Amazônia. De acordo com um relatório produzido pelo painel científico para a Amazônia, mais de 10 mil plantas e animais correm o risco de extinção devido à destruição da floresta amazônica. Esse relatório de 33 capítulos reúne pesquisas de 200 cientistas ao redor do mundo e é a avaliação mais detalhada do estado da floresta até agora. Qual é a situação real do bioma amazônico neste momento, Samira? Esses alertas dão a noção do tamanho do problema que nós temos? Com certeza, os alertas por parte de cientistas, especialistas, organizações não governamentais que lidam com a Amazônia, já datam hoje de mais de 30 anos. Na Rio 92, por exemplo, que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, havia já um tratado de florestas tropicais que deveria ter sido assinado e que não foi, porque havia muita divergência entre os países. Portanto, nós estamos há 30 anos solenemente desconhecendo, passando por cima dos alertas que a ciência vem dando sobre a região. O segundo ponto é que hoje já se sabe que a floresta amazônica caminha para um processo de savanização. O que significa isso? Que você transita da floresta tropical, dessa luxúria verdejante que a gente conhece, para um regime climático semidesértico. Todos sabem que o solo da Amazônia é muito pobre. Então, uma vez que você derruba a floresta, você tem já um processo de empobrecimento da vegetação, ainda por cima se coloca ali gado, que pisoteia e compacta o solo, ou então você vem com o plantio de soja, onde você tira o resto de nutrientes que o solo tem. Então, a savanização é um processo real e em acelerado movimento, porque não se cansa de desmatar, nem de colocar mais boi na Amazônia. Agora, também temos que lembrar que a Amazônia não é só brasileira. A Amazônia também é de outros países da região, né? Portanto, tem a tarefa brasileira e tem a tarefa dos demais países que detêm a floresta amazônica.
Parece que a Amazônia já emite mais gás carbônico do que absorve. É verdade isso, Samira? Ainda é possível reverter esse panorama sombrio com a ampliação das queimadas que nós temos visto durante a gestão do senhor Jair Bolsonaro? O que seria necessário para que a floresta amazônica pudesse se recuperar? Então, todo mundo que estuda a Amazônia sabe que a fixação do carbono ela se dá principalmente pelas árvores jovens, não pelas árvores antigas. Então, para você ter uma floresta como sumidouro de carbono, ela precisa estar permanentemente se renovando. E não é o caso. A derrubada e as queimadas, elas emitem CO2 hoje mais do que a floresta é capaz de absorver. Sempre houve uma percepção errada de que a Amazônia seria o pulmão do mundo. É uma metáfora completamente errada, porque existe um fenômeno na Amazônia que se chama evapotranspiração. Tudo que ela joga no ar como oxigênio, a própria floresta absorve. Então, ela é um ecossistema que se retroalimenta. Essa é a expressão técnica, não é? Agora, ela é importantíssima para o equilíbrio hidrológico, não só da região, como de todo o Brasil. Portanto, ela é importante para o regime de chuvas, e ela é importante para sustentar, como eu já disse e venho repetindo nos meus artigos, toda a biodiversidade que ali existe. Porque a gente sabe que junto com o desmatamento vem o que a gente chama de defaunação, ou seja, você vai eliminando os animais, os peixes, a avifauna, a microfauna, que é aquela que a gente não vê, que está basicamente no solo, os insetos, que são polinizadores, e assim por diante, até chegar ao topo da cadeia alimentar, onde você tem aí os felinos, que também estão sendo dizimados com a diminuição das florestas. A pergunta que você fez, se há um modo de recuperar a Amazônia, eu acho que há, e não só eu, porque nós temos aí hoje iniciativas no nível da região, portanto, dos outros países da América Latina que detêm porções da floresta amazônica, e nós temos a iniciativa de alguns governadores, como eu já expliquei, numa outra pergunta, que estão com um plano de recuperação. Tem que plantar, replantar, reflorestar, revegetar e todos os R's que a gente puder usar nessas ações. Agora, fiquemos atentos, porque quando a gente diz reflorestar ou recuperar um ecossistema florestal, não é tão simples assim. Não é só plantar, por exemplo, as chamadas essências nativas ou aquelas árvores que são típicas daquele habitat ou daquele bioma. Como que nós vamos, por exemplo, atrair a fauna que ali existia antes? Como nós vamos, por exemplo, restituir a vida de animais que foram extintos ou estão em vias de extinção? Então, é preciso ficar bem claro para todo mundo que quando você refloresta, recupera, você não recupera a floresta como ela era antes. Por isso, muito importante ficarmos atentos às técnicas de conservação e às políticas de proteção. Eu acho que vou explicar isso num outro momento da entrevista, é muito importante que nós fiquemos de olho nos votos. Ou seja, nós precisamos reconstituir no Congresso uma boa bancada ambientalista ou pró-meio ambiente, ou simpática às questões do meio ambiente, para que a gente possa mudar a política hoje que vigora no país, e que é uma política desastrosa, catastrófica. No caso do Pantanal, Samira, o cenário não é muito diferente.
O avanço das queimadas esse ano de 2021 tende a ser ainda mais devastador do que já tivemos no ano passado, de acordo com os especialistas. O que leva a essa ampliação dos focos de incêndio, Samira? Ainda há como reverter essa escalada das chamas? A situação do Pantanal, eu acredito que ela seja mais grave que a da Amazônia, por várias razões. Primeiro, que é um sistema único, né? Um ecossistema único. É uma região de solos alagados e de florestas de transição, né? Por exemplo, com muitos aspectos mais parecido com o Cerrado e assim por diante. O que acontece com o Pantanal é exclusivamente de competência dos brasileiros, diferente da região amazônica, que a gente compartilha a floresta com outros países. Eu acho que tem dois problemas que estão agravando e vão continuar agravando a situação do Pantanal. Uma é um fenômeno climático. A seca no centro-sul do país, ela é severa e vai continuar, segundo os dados todos dos institutos que monitoram o clima e devido ao chamado fenômeno Laninha. Então, nós tivemos o ano passado, temos esse ano e teremos nos próximos seca severa na região do Pantanal. O segundo fato é que há uma expansão das fronteiras agrícolas ali também. Isso significa que os fazendeiros fazem o chamado aceiro, que é, teoricamente, um fogo controlado para você limpar o pasto. Só que esse fogo não tem sido controlado, ele tem se expandido em incêndios de difícil tratamento e o que ocorre é o que a gente vê, as queimadas dizimando o Pantanal. E o Pantanal, é terrível o que acontece lá, porque você tem uma fauna no Pantanal maravilhosa, diferente, única, diferente de todos os outros biomas do Brasil. Então, junto com a floresta, vai também a sustentação da vida que ali está, principalmente os animais. Então, é um caso dramático e que só uma política florestal e um zoneamento econômico e ecológico rigorosíssimo daquela região poderia controlar. A pergunta que fica é a seguinte, Samira. Por que o governo federal, com todas as ameaças que estão colocadas, com todos os alertas que têm sido feitos, não adota uma política efetiva de redução do desmatamento, de preservação dos nossos biomas? É só vontade política que falta? Essa é uma pergunta dramática e com uma resposta mais dramática ainda. O Brasil elegeu democraticamente um presidente que disse na sua campanha, com todas as letras, com letras garrafais, de que não iria mais demarcar terras indígenas e que a Amazônia não poderia simplesmente ser uma floresta intocada, mas que deveria desenvolver para desenvolver o Brasil. Só que a visão de desenvolvimento desse governo, a gente já sabe hoje, depois de mais de 2 anos em que esse governo está à frente do país, está principalmente assentada na política de exportação de grãos e gado, né? E produtos semi-industrializados. Nossa indústria foi para o buraco. Então, você sabe que no Brasil você tem terra, você tem sol, você tem água, e aí, então, o governo ancora toda a sua política nesse tipo de produção que a gente chama de commodities. Essa foi uma escolha desse governo e de quem o apoiou por meio do voto. Além disso, todo o grupo ligado aos fazendeiros, principalmente do país, a produção agrícola, hoje tem forte representação no Congresso e ali mantém os seus lobbies. Então, eu quero dizer para você que a gente só muda essa situação pelo voto. E eu tenho certeza de que os brasileiros que ainda têm um mínimo de visão do que é o futuro e do que nós estamos fazendo, destruindo o nosso patrimônio ambiental, vão no voto expressar uma vontade diferente. Em 22, se Deus quiser.
Samira Crespo, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar meu forte abraço. Eu que agradeço e estou sempre disponível aqui para o programa, para você, para os ouvintes. É só vocês me chamarem. Um grande abraço a todos. Conversamos aqui com a ambientalista, cientista social e pesquisadora sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins, Samira Crespo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!